Tudo bom, galera? Então, pessoal, voltando ao finalzinho da aula passada, onde a gente estava trabalhando os atos administrativos em espécie, eu falei um pouco rápido sobre a licença e a homologação e eu estou querendo pautar isso de novo com vocês. Então nós vamos estar voltando só para dar uma revisadinha neles aqui, viu, pessoal? Para não deixar ninguém desvalido. Então nós temos aqui, nós vimos os atos administrativos, como é que eles acontecem, quais são os seus requisitos, nós vimos algumas espécies de atos e agora nós estamos falando sobre a licença. O que é a licença, pessoal? Lembra que antes da licença é necessário o alvará, igual nós falamos na aula passada. Então, a licença é o quê? É o ato unilateral e vinculado pelo qual a administração consente ao particular o exercício de uma atividade. Então, nós vamos dar um exemplo. A licença para edificar é o alvará. Pois é, porque ela é o quê? Ela pode ser um ato vinculado. Desde que cumpridas as exigências legais, a administração não pode negá-lo. Então nós já vimos algumas das características da licença, que é o quê? A administração pública, desde que as exigências legais estejam preenchidas, ela não pode se negar a dar licença, correto? Igual, por exemplo, se eu quero fazer uma extração de material, existe uma licença anterior à licença ambiental propriamente dita. E ela não pode ser negada. A mesma coisa da licença ambiental também. Ela não pode ser negada se os requisitos legais dela estiverem presentes, pessoal. Então, o alvará é um dos instrumentos mais importantes da administração pública porque ele consente ao particular o exercício de uma atividade. Então, se eu quero fazer essa atividade, uma atividade estatal, alguma coisa do tipo, ela tem de vir através do quê? Ela tem de vir através da licença, que é onde a gente vai estar auferindo todos os requisitos desse ato, tá? Posteriormente, nós vamos ter homologação, pessoal. O que é homologação? Homologação é o ato de homologar, de dar validade a um ato, correto? E, lembrando, pessoal, esses dois atos, eles são unilaterais e vinculados, sempre vinculados à lei, tá? Então, a homologação é o ato unilateral e vinculado de controle, pessoal, pelo qual a administração concorda com o ato jurídico ou série de atos já praticados, verificando a consonância deles com os requisitos legais para a sua emissão válida. Então, o que é a homologação? A homologação é simplesmente uma análise que o pessoal faz dos requisitos legais de um ato. A homologação, ela serve, na verdade, o que? Ela é simplesmente o ato de se aceitar o ato que está sendo feito, tá? Pela administração, a administração que tem que aceitar esse ato. Entendeu? Então, ela dá validade, homologando esse ato. Então, a homologação, o que? Ela, na verdade, ela é uma revisão de requisitos e de validade do ato, tá? E por último, mas não menos importante, pessoal, a autorização. Essa cai demais. A autorização é o quê? É o ato unilateral. Aqui o ato já é discricionário, pessoal. Então existe uma margem para o administrador público. Então aqui é o ato unilateral e discricionário pelo qual a administração faculta ao particular o exercício de atividade em caráter material. Em caráter material, pessoal. Material o quê? Físico. Eu já vou dar um exemplo para vocês. E num segundo momento, nós temos uma segunda definição, que é o quê? A autorização é o ato pelo qual a administração faculta ao particular o uso privativo de um bem público. Por exemplo, uso privativo de um bem público, o particular pode estar precisando, por exemplo, a história do circo. O circo chega na cidade, ele quer um terreno para poder utilizar. O prefeito vai lá e o prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente, informa para ele o local onde ele deve ficar, tá? Isso aí é uma forma de autorização, pessoal. Nós temos de trabalhar com uns viés aqui, ó. Ao contrário da licença, aqui a administração pode se negar a emitir o ato. Justamente por quê? Por causa da discricionariedade desse ato, ela pode vir a estar se negando desde que seja motivado e desde que esteja presente a oportunidade, tá? Pessoal, da administração pública. Aqui nós temos um exemplo, autorização para exploração de jazida mineral, que está no artigo 146 do parágrafo único. Esses são os 3 últimos atos em espécie que nós vamos trabalhar, pessoal. Agora nós já vamos entrar em outra matéria, que é o quê? Que são contratos administrativos. Ok, pessoal? Contratos administrativos são fatos e atos extremamente importantes para a administração pública, porque nós já falamos contrato, nós falamos atos, nós falamos várias coisas sobre direito administrativo, para a gente poder chegar aqui também, para vocês entenderem os contratos administrativos. Então, o que é um contrato? Um contrato é um acordo de vontades, firmado livremente pelas partes para criar obrigações e direitos recíprocos. Então, aqui nesse contrato, pessoal, que nós estamos falando aqui nessa conceituação, nós não estamos falando de unilateralidade, nós vamos estar falando de bilateralidade, correto? E lembrando que o contrato ele tem que ser firmado livremente, sob pena de vício de vontade. Eu não posso pôr uma arma na cabeça de uma pessoa e obrigar ela a fazer um contrato, tá? Porque eu vou estar viciando a vontade dela, a imposição. As características do contrato é que ele deve ser consensual, um acordo de vontade. Não é um ato unilateral impositivo do Estado, da administração. Ele deve ser formal. Formal por quê? Ele tem uma forma escrita e com detalhes específicos para cada tipo de contrato.
Depois nós temos a onerosidade. O que é a onerosidade? O contrato ele tem de ser remunerado da forma convencionada nele mesmo, expressamente. Então o contrato aqui ele não vai ser gratuito, tá? Nós não estamos fazendo uma doação, não estamos fazendo nada disso. Nós estamos fazendo um contrato administrativo. E ele tem de ser comutativo, porque estabelece compensações recíprocas. Além dele determinar obrigações recíprocas, ele trabalha também com compensações recíprocas, pessoal. E o contrato ele deve ser intuito personae, ou seja, ele deve ser executado pelo próprio contratado, a princípio, claro. Então, posteriormente, pode existir a substituição por outrem, ou a transferência de ajuste entre o contrato, mas aí determina da aquiescência das partes, ou então de decisão judicial, tá? Gente, mas nós estamos falando de direito administrativo, isso aqui é de direito civil, correto? Então nós vamos adequar a situação do direito civil, a situação básica, para o quê? Para a administração pública, para o direito administrativo. Então nós vamos falar do contrato administrativo. O contrato administrativo ele é o quê? Ele é um ajuste que a administração, agindo nessa qualidade, na qualidade de quê? De contratante, firma com particular ou entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Então, apesar do contrato, se a gente pode ver, apesar do contrato ele ser regido pelo direito privado, o que acontece aqui? A administração pública ainda tem suas prevalências, ainda tem seus privilégios. E por quê? Principalmente porque ela vai estar atuando em função da necessidade pública, pessoal. Direito administrativo é o quê? Lei e necessidade pública, correto? Então, o que acontece? Como é um ajuste da administração, o objetivo sempre vai ser público. Sempre vai ser saciar o interesse público, correto? Só que as condições estabelecidas, elas são estabelecidas pela própria administração. Então é o seguinte, eu quero contratar um serviço de arquitetura para o próximo prédio da prefeitura da cidade de Belo Horizonte, tá? Então o que acontece, pessoal? As condições são estabelecidas pela própria administração. Isso eu estou falando, pessoal, não é do certame licitatório, nada do tipo, não. Eu estou falando de uma averiguação de projetos, tá? Que acontece demais. Então nós vamos ter aqui as modalidades do contrato administrativo. E nós vamos trabalhar um por espécie, para vocês entenderem de uma forma melhor, pessoal. Mas existem alguns desses contratos que nós vamos trabalhar especificamente dentro de licitações, tá? Que também são formas de contrato público por excelência. Então nós vamos ter aqui o contrato de obra pública, né? Trata-se do ajuste levado a efeito pela administração pública com particular, que tem por objeto a construção, a reforma ou ampliação de certa obra pública. Como é que isso vai vir, pessoal? Isso vai vir depois do certame licitatório. Porque não adianta só você fazer o certame licitatório, ocorrer a licitação, sair aquele negocinho, não. Depois disso, vem um contrato que vai ser assinado pela administração pública, tá? E, por exemplo, se esse contrato falar de construção, reforma ou ampliação de certa obra pública, é um contrato de obra pública, pessoal. E o que acontece demais no Brasil nosso, gente? A obra, ela não é feita. Posteriormente, o administrador ele pode rescindir esse contrato e contratar com outro. Então, além desses três verbos aqui, a gente também pode falar de continuação da construção pública, tá? Da obra pública. Então, nós vamos ter construção, reforma, ampliação e continuação de construção de obra pública, tá? Tais contratos só podem ser realizados com profissionais ou empresas de engenharia registrados no CREA. Isso aqui, pessoal, isso aqui gera nulidade, viu? Se não for para um funcionário do CREA, se não for para uma pessoa credenciada ao CREA, se não for um engenheiro ou um perito ou um arquiteto, é nulo esse contrato, tá? Nós temos o contrato, dentro desses contratos de obras, nós vamos ter o contrato por empreitada ou por tarefa. É como você também faz na sua casa, quando você constrói a sua casa. Você pode acordar com o pedreiro, dele fazer o serviço todo por empreitada, ou você pode pagar por dia. Nesse caso, a gente paga por tarefa específica, tá? Então, o contrato por empreitada, ele atribui-se ao particular a execução de obra mediante remuneração previamente ajustada. Isso é da obra toda, pessoal, tá? É de toda essa obra. E nós temos também por tarefa, que é o quê? Outorga-se ao particular contratante a execução de pequenas obras ou parte de obra maior mediante remuneração por preço global ou unitário. Pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, a gente pode fazer pequenas obras, parte dessas obras, entendeu? Então, por tarefa, como eu disse, são por tarefas específicas e com remuneração própria, tá? E nós temos também agora, o quê? A remuneração por preço certo, global ou unitário. O que é remuneração por preço global unitário? Nós vamos ver isso demais em licitações, pessoal. Global é o geral. Por exemplo, eu dou 3 pequenas tarefas para o meu contratado fazer, correto? Eu posso pagar eles de maneira geral, ou então posso pagar eles de forma unitária, especificando termo por termo, tarefa por tarefa e valor por valor, tá? O próximo contrato a ser trabalhado para a gente é o contrato de serviço, tá?
que é o contrato celebrado pela administração pública com certo particular. Do que se trata? Se trata de serviços de demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, manutenção, transporte, etc. Todo serviço prestado pela administração pública, geralmente os não essenciais, tá? Porque você não viu a administração pública privatizar a segurança pública, né? Então, são alguns serviços, alguns podem ser essenciais, outros podem ser secundários, tá bom, pessoal? Mas, de qualquer forma, é necessário o contrato de serviço. Então, nós vamos chamar a atenção suas porque o contrato de serviço, onde a administração recebe o serviço, correto, pessoal? O contrato de serviço é ela recebendo, ela está contratando esse serviço para ser prestado para ela, tá? Que é o que? Ela é diferente do contrato de concessão de serviço. No contrato de concessão, eu presto o serviço a outrem, a um administrado. Enquanto no contrato de serviço, eu estou recebendo o serviço. A diferença principal é essa, tem muita gente que confunde, pessoal. Então, vamos falar de novo. Contrato de serviço é quando a administração pública recebe o serviço, correto? E aqui nós vamos ter o contrato de concessão de serviço, é quando ela presta esse serviço a outrem, tá bom? Não vamos esquecer disso não, pessoal. Próximo contrato que nós vamos trabalhar é o contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento é o acordo através do qual a administração pública adquire, por compra, coisas móveis de certo particular com quem celebra o ajuste. Tais bens destinam-se à realização de obras e à manutenção de serviços públicos, pessoal. É quando eu preciso licitar para comprar sacos de concreto para poder fazer uma obra pública. É justamente isso. É o contrato de fornecimento. E como eu disse para vocês, todos esses contratos, pessoal, eles não são simplesmente, eu preciso de 2 toneladas de concreto, eu vou lá e contrato. Ela tem um procedimento prévio. Ela vai ter o quê? Vai ter uma licitação para que ocorra o quê? Para que ocorra um ajuste, que todos possam participar, todos possam concorrer. E até porque o princípio da publicidade, como a gente viu, ele é muito importante, ele gera nulidade em todos os casos de ato administrativo. Por quê? Porque ele é um requisito objetivo do ato. Beleza, pessoal? Próximo contrato é o contrato de gestão. O contrato de gestão, ok? E ele é moderno, e ele é inovador, pessoal. O contrato de gestão é um ajuste celebrado pelo poder público com o órgão da administração direta, entidades da administração indireta e entidades privadas qualificadas como ONG, pessoal. Esse contrato de gestão é como eu disse para vocês, eu tenho uma empresa, eu estou com um certo problema administrativo de gastos. Só que dentro da própria administração pública eu sei que eu não vou ter os pareceres necessários, correto? Pode estar acontecendo algum funcionário público fazendo desvio de função, alguma coisa do tipo. Eu contrato uma empresa de fora, então eu faço um contrato de gestão para ela gerir justamente essa falta de recursos que estão acontecendo na minha administração. Então, ela, o quê? Ela geralmente é pautada com profissionais específicos, pessoal, e qualificados. Isso também é imprescindível, tá? E nós temos o contrato de concessão. Esse cai muito nos concursos públicos. Porque a concessão, ela se dá em muitas vezes, e também em virtude dessas novas agências reguladoras e dessas novas concessões de serviços públicos que estão acontecendo, ela está muito em voga, tá? Então, o contrato de concessão, ele trata-se de ajuste oneroso ou gratuito, efetivado sob condições pela administração pública, chamado de concedente, concerto particular, ou concessionário, visando transferir o uso de determinado bem público. Ou seja, é um contrato precedido de autorização legislativa, pessoal. Então, a Casa Legislativa, ela tem de autorizar essa concessão para ela poder acontecer. Afinal, a tripartição dos poderes, como eu expliquei para vocês, elas servem para quê? Justamente para um poder vigiar o outro dentro das suas atribuições. E uma das atribuições do Poder Legislativo é também vigiar e zelar pelos contratos públicos. E como a concessão ela sempre trabalha com grandes valores, grandes montantes e com grandes interesses, é necessário que haja essa vistoria legislativa para o ato ele vir a dar certo. Tá, pessoal? Então, é importante demais a gente trabalhar com os contratos administrativos em espécie para vocês entenderem como é que eles funcionam. Então, é o contrato de obra pública, que pode acontecer por empreitada ou por tarefa, é o contrato de serviço, que é diferente do contrato de concessão de serviço, tendo em vista que no contrato de serviço a administração recebe, enquanto na concessão de serviço ela dá esse serviço para outrem, que presta o serviço ao administrado por intermédio de outrem, ou seja, ela concede a competência dela dada pela lei para que outrem realize. Nós temos também o contrato de fornecimento, que como o próprio nome já diz, é um contrato de fornecimento de bens. O contrato de gestão, que ele pode ser inclusive firmado com ONGs para o ato de gerir dentro da administração pública. E o contrato de concessão, que é o contrato, como eu já disse, que a administração pública ela cede determinada competência para executar um serviço dado pela Constituição Federal e vai acontecer o quê? Ele deve ser regido através do contrato de concessão precedido de autorização legislativa.
Pessoal, essa é a nossa primeira área de contatos administrativos. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a estar passando no próximo concurso público. E nós estamos aí. Assistam as nossas próximas aulas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, pessoal. Até mais ver. Esse é o site euqueropassar.com, as aulas de Direito Administrativo. Até mais.